Bem-vindos ao programa Na Trilha dos Cientistas. Hoje falaremos sobre o pesquisador e físico Wilhelm Conrad Roentgen. Wilhelm Conrad Roentgen foi um físico e engenheiro mecânico alemão que nasceu em 27 de março de 1845 em Lennep, uma província alemã do Baixo Reno, e morreu em 10 de fevereiro de 1923 em Munique. Desde jovem, Roentgen gostava de mecânica, criando intrincados mecanismos, algo pelo qual manteve a prática na vida adulta. Com 17 anos, entrou para a Escola Técnica de Utrecht, mas foi expulso acusado de ter feito uma caricatura de um de seus professores, apesar de afirmar inocência. Por não ter concluído o ensino médio, não pôde ingressar na universidade, apesar de uma tentativa infrutífera em 1865, na Universidade de Utrecht. Apesar disso, descobriu que poderia ser admitido no Instituto Politécnico de Zurique, onde passou a cursar engenharia mecânica. Como aluno, teve aula com nomes como August Kandit, conhecido físico alemão, e Rudolf Clausius, um dos fundadores da ciência termodinâmica. Ambos influenciaram muito seu trabalho. Já em 1869, obteve o PhD pela Universidade de Zurique, onde estreitou sua relação com Kandit e seguiu até a Universidade de Estrasburgo, onde ingressou como professor em 1874. Um ano depois, tornou-se professor titular de agricultura na Universidade de Hockenheim, e no ano seguinte, voltou para Estrasburgo como professor titular de física, onde ficou apenas por 3 anos, pois foi convidado para ocupar uma cadeira de física na Universidade de Gießen. Os convites para ocupar cargos em diversas universidades continuaram por anos, mas foram recusados, até que em 1900 aceitou ocupar a cadeira na Universidade de Munique, após um pedido feito pelo governador da Baviera, onde substituiu o professor Eugen Cornelius Joseph von Lommel, físico conhecido pelo polinômio de Lommel e pela função de Lommel. Roentgen ficou na Universidade de Munique pelo resto de sua vida, recusando outros incríveis convites. Quanto às suas contribuições para o campo da física, destacam-se trabalhos sobre ponto de aquecimento específico de gases, sobre condutividade térmica dos cristais, estudos sobre as características elétricas do quartzo, a influência da pressão nos índices de refração de vários fluidos, a modificação dos planos de luz polarizada por influências eletromagnéticas, variações de temperatura e de compressão da água e de outros fluidos, e o fenômeno que se segue após o espalhamento de gotas de óleo na água. Mas sua pesquisa de maior destaque foi realizada em 1895, quando observou que raios invisíveis causavam um efeito fluorescente em uma pequena tela de papelão pintada com platinocianeto de bário quando era colocada próxima à janela de alumínio. Roentgen percebeu que o tubo Crookes-Rutherford, que tinha uma parede de vidro muito mais espessa do que o tubo Lennard, também poderia causar esse efeito fluorescente. Para testar sua ideia, Roentgen construiu uma camada de papelão preta semelhante à que ele havia usado no tubo de Lennard. Cobriu o tubo de Crookes-Rutherford com um papelão e conectou os eletrodos a uma bobina de indução para gerar uma carga eletrostática. Antes de montar a tela de platinocianeto de bário para testar sua ideia, Roentgen escureceu a sala para testar a opacidade de sua capa de papelão. Ao passar a carga da bobina através do tubo, Roentgen determinou que a tampa estava protegida da luz e preparou o próximo passo do experimento. Roentgen ficou semanas dentro do laboratório tentando descobrir o que estava por trás do brilho observado, até que decidiu nomear os raios que descobriu de raios X, considerando a linguagem matemática do X para aquilo que é desconhecido. Mas foi apenas quando colocou um pequeno pedaço de chumbo em posição enquanto a descarga acontecia que Roentgen viu a primeira imagem radiográfica na tela de platinocianeto de bário. 50 dias depois, publicou o artigo sobre uma nova espécie de raios, relatando as suas descobertas. Após a descoberta dos raios X, recebeu o título de doutor honorário em medicina
pela Universidade de Würzburg e em 1901 foi laureado como o primeiro Prêmio Nobel de Física. Atualmente, Willem Röntgen é considerado o pai da radiologia de diagnóstico, especialidade que permitiu a descoberta de diversas doenças e, consequentemente, suas compreensões e tratamentos. Não perca o próximo Na Trilha dos Cientistas, especial Prêmio Nobel.